Certa vez, um professor de filosofia, na minha adolescência, comentou que para você ter algum tipo de ideia de filosofia, você precisa ter um ócio e precisa pensar nesse momento de ócio, qualquer tempo que seja. Só que como nós podemos ter um ócio se nós vivemos de manhã correndo para trabalhar e passamos um dia na correria e chegamos com a cabeça cheia de problemas para resolver? E nos finais de semana, nós estamos ocupados com a nossa família, ou com os nossos amigos, ou com o nosso lazer. E muitas vezes o lazer é sair para uma praia, alguma coisa assim, um churrasco, mas não tem aquele momento de você sozinho. São raras as pessoas, em sua grande maioria, que tem aquele momento sozinho, só você com você mesmo, para você pensar a respeito de todas as outras coisas que te cercam. Pronto. Então, eu tive esse meu momento, porque eu tive a oportunidade de estar em férias e tive aquele momento, eu digo, eu preciso disso porque eu tive essa informação do meu passado. Por isso que é muito importante o professor, um bom professor. E nós temos bons professores no Brasil. Só que no decorrer dos anos perdemos muito na nossa qualidade educacional, desculpem os professores, isso é uma realidade. Por quê? Exatamente por isso, porque nós não tivemos nossos tempos para nós analisarmos e tempos para conseguirmos pensar em mudanças. As nossas mudanças estão erradas. Em algum momento foi dito para a gente que, caso acontecesse alguma coisa de um erro, um político fazer alguma coisa errada, a gente vai para a rua, protesta, faz, enfim, movimentos populares. Eu acho que está aí a questão do problema, porque nós votamos errado, em sua grande maioria, e votamos ou por interesses próprios, ou por ideologias que a gente se identifica, ou por indução de mídia, indução de imagens, indução de políticos, de diversas formas. E é aí o problema, porque o nosso movimento popular, os nossos protestos, não tem que ser depois da eleição, quando tudo está estragado e corrompido, como é o nosso caso nesse momento. Eu acredito que o grande movimento, que é a atacada que as pessoas precisam acordar um pouco mais, não está em depois da eleição vamos reclamar. Não, é evitar a reclamação. Então, se cada brasileiro, cada brasileira, unir e fizer um movimento, já pensando na questão eleitoral, nas próximas eleições. Porque os políticos, eles se preparam muito antes. 2, 3 anos antes, eles estão preparados. E eu vou dizer uma coisa, eu não sei se vocês estão preparados para ouvir o que eu tenho a dizer, na minha singela concepção. Perdão se eu for um pouco humilde no sentido das percepções atuais, mas na minha opinião, eu creio que o grande movimento popular tem que ser antes. As pessoas elas precisam se juntar, mas não é se juntar com alarido, com gritaria. Não, é exatamente como eles fazem. É pegar os políticos com as calças nas mãos. É não dar o voto, a informação do seu voto. É dizer ao contrário. Se você vai dizer que vai fazer um político, vai falar sobre um político daquela ideia, você vai para o sentido oposto, você fala ao contrário. E aí, nesses nichos que vocês podem criar, ou nós podemos criar, para mudanças, nós podemos, sem dizer nosso voto, sem falar, determinar que tipo de político você quer. E não pode ser aquele político bam bam das mídias. Tem que ser aquele político que eles não estão esperando de jeito nenhum. É aquele que não tem chance porque não tem aquele dinheiro pesado, mas é um cara correto. São aquelas pessoas que você diz, olha, se esse cara tivesse chance, se algum padrinhado desse para ele um bom investimento na campanha dele, esse cara merecia ganhar. Pois é esse cara que merece ganhar. E não aquele que tem mais dinheiro, que tem mais votinho, que te dá um dinheirinho ali. Porque essas pessoas que compram e vendem são exatamente essas, nesse momento, que estão fazendo essa bandalheira toda no nosso país. E você quer isso? É isso que nós queremos como sociedade? Porque para tirar essas pessoas que não têm caráter do poder, você não pode dizer, você não pode alertar. A minha mãe dizia que quem quer pegar galinha não diz show. Então vamos ter que aprender como sociedade a calar a boca, a se juntar nos nossos grupos, escolher e ali, como dizia nos nossos passados, nos antepassados, como fogo de monturo.
Você já ouviu falar de fogo de monturo? É aquele que depois do incêndio fica aquelas brasas ali por baixo. A qualquer momento pode voltar e pegar fogo novamente. Eu acredito sim que podemos mudar a imagem do nosso país e impedir que criminosos estejam no poder, mas nós temos que aprender a votar. E temos que parar com essa ideia de que ir para o movimento de rua vai adiantar alguma coisa. Eles não se importam. Eles não estão nem aí para os seus gritos, os seus protestos, as suas camisas, que sejam que cor que seja. Porque quando eles estão lá em cima, a camisa deles é uma só. Não se engane. E se a gente quer mudar a sociedade, precisamos aprender. Aprender a jogar com esse povo que joga nós uns contra os outros. Nós somos brasileiros e unidos. Não é a hora da gente ficar entre A e B. Nós temos que ficar no nosso lado, do lado do povo, e não do lado dos políticos, porque eles não estão nem aí para o povo brasileiro.